Gilson. Ele está lá atrás olhando para as crianças e está tudo certo. Enquanto eu tento falar com o Gilson, Atos 15, tá? Gilson, no fim do culto, me ajuda a chamar quem está lá embaixo para a gente fazer uma oração por vocês. Tá bom? Obrigado. Eu não sei se você sabe, mas hoje é dia do diácono, né? Dia 9 de julho, dia do diácono. Nós não estamos comemorando isso hoje, porque nós vamos comemorar de fato e oficialmente no dia 23 de julho, com um almoço que a nossa SAF vai promover para a igreja toda, os nossos almoços missionários, e aí nós vamos aproveitar para comemorar, tá bom? Então guarda essa data no seu coração. Na ocasião nós também vamos adiantar a comemoração do dia do presbítero. Então o almoço missionário desse mês servirá para isso também, dia 23 de julho. Mas a gente vai orar com eles, eles são muito especiais, Deus tem nos abençoado com a vida deles. E aí a gente vai então para o sermão dessa noite. O texto que eu quero ler com vocês é um texto longo. Vai até o verso 35, e a gente precisa ler ele inteiro. Então eu quero fazer uma proposta a vocês. Vamos ler os 5 primeiros versículos, e depois a gente vai lendo no decorrer do sermão, pode ser? Então a gente lê, você não fecha a Bíblia, ora, e de repente a gente vai caminhando por esse texto aqui, à medida em que o sermão vai acontecendo, tá bom? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizera com eles. E insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Até aqui, deixa a Bíblia aberta, vamos orar e a gente caminha. Senhor, a gente tem sido abençoado pela sua palavra nesses dias. E o Senhor tem informado, moldado, guiado os nossos corações através da sua palavra. E eu peço ao Senhor que não seja diferente dessa vez, que a sua palavra seja imperativa, absoluta, soberana sobre nós, e que nós possamos, Deus, reconhecê-la como a regra de fé e prática que ela é para as nossas vidas. Que nós possamos, Deus, submetermos a ela e desfrutar do seu cuidado, do seu governo sobre nós, que acontece através da sua palavra, Pai. Que em nome de Jesus as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, eu me lembro, há alguns anos, de algumas coisas que a gente enfrentava lá em Santa Rita do Sapucaí. Eu não costumo contar a história de lá, mas hoje essa é propícia. A gente tinha um projeto social na igreja, a gente tinha um monte de crianças circulando na igreja, 100 por sexta-feira, pelo menos, tinha época que 120, tinha época que caía para 80, mas a gente tinha 80 corpos estranhos, pelo menos, dentro da igreja, brincando, se divertindo, aprendendo da palavra, aprendendo uma expressão artística. A gente tinha algo muito bonito lá, que outro dia a gente pode conversar sobre isso, mas essa não é a questão. E, de repente, diante dessa possibilidade de abençoarmos pessoas e termos dentro da nossa igreja um braço social que alcançasse essas crianças e as tirasse pelo menos uma vez por semana da rua e as levasse à palavra, apareceu uma parede de uma sala da escola dominical manchada de tinta guache rosa. E aí vocês imaginam o rebuliço que isso causou dentro da igreja. Que a faxineira já veio lá para cima do pastor. Pastor, isso não pode acontecer, pastor. Pastor, que absurdo. Olha o desrespeito com a casa de Deus, pastor. Pastor, como é que eu vou fazer para limpar tudo isso? E aí alguns outros seguiram a faxineira dizendo: não, pastor, ela tem razão. Olha que desrespeito que é esse. Aí chegou um diácono. Hoje é dia do diácono, né? Olha que beleza. Eu vou dizer o nome dele. Rogério. Uma bênção. Uma bênção nas nossas vidas lá em Santa Rita. Ele falou, toda a simplicidade, um homem formado, mas simples, humilde, chegou,
Isso é um problema, mas é um problema bom. Você já pensou se a igreja não tivesse as 80 crianças por semana, no domingo? As paredes ficariam limpas. No entanto, a igreja estaria fechada. A gente não teria a possibilidade de abençoar essas crianças. E se a gente não tivesse a possibilidade de abençoar essas crianças, talvez a gente tivesse uma igreja que não fosse tão dinâmica, ativa, alegre. De repente a parede suja, de fato é um problema. Mas é um problema bom, porque demonstra o crescimento da nossa igreja, demonstra a possibilidade de abraçar outras pessoas, demonstra que crianças arteiras têm tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Entende onde eu quero chegar? O texto que a gente está lendo aqui, e a gente começou a ler, é um texto onde problemas são descritos. A igreja está crescendo e o evangelho chega a Antioquia. E com o evangelho em Antioquia, chegam os problemas em Antioquia. Aparecem alguns judeus dizendo, ok, eles se converteram ao Senhor Jesus, mas agora eles precisam também se circuncidar e usar, ou melhor, seguir toda a lei de Moisés. E o texto diz que o problema que esse discurso causa dentro da igreja de Antioquia não é um problema qualquer, não é um problema pequeno. O texto diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e continua, e não pequena discussão. Você entende isso aqui? Você entende o que é uma não pequena discussão? O caldo entornou. O negócio fedeu. Deu ruim. Lá em Minas a gente diz azedou o pé do frango. Agora, por quê? Porque há algo que a gente precisa entender entre nós, precisa ficar claro para nós, que é o seguinte, é uma bênção a igreja crescer, não é? É bom a gente ter a nossa igreja sendo renovada pelo Espírito de Deus, não é? É bom ver Deus agindo aqui, é bom receber novos membros, é bom ver a gente tendo um problema diferente a cada domingo, a cada sábado, a cada semana. É bom, mas com o crescimento vem justamente as diferenças, e com as diferenças vem, de alguma maneira, as contendas e as não pequenas discussões. É natural do crescimento da igreja que haja certas diferenças de opinião. Que antes tinha mais São Paulino aqui antes, né? Tinha mais São Paulino. Eu e o Iago estava lá entre os palmeirenses, sofrendo o que chegou de palmeirense nesses últimos anos na igreja. Né? Para reforçar o time do Iago, não sei nem se ele sabe. Mas tem um monte de palmeirense agora. E aí o negócio começa a acirrar, porque aí, que dia que vai ser? Quinta-feira. Vai ter Palmeiras e São Paulo. De novo. E aí não vai me perguntar quem que eu acho que vai ganhar, porque eu não sei. Nem quero saber. E aí a igreja, ela tinha um pensamento comum, e a gente estava acostumado com esse status quo, mas chega gente diferente, de igreja diferente, que já tem certa experiência, e o negócio começa a ficar diferente, e incomoda. É problema? Que tipo de problema? Do mesmo tipo que a parede manchada de tinta guache, problema bom. Problema que a gente pode resolver, que a gente precisa resolver. Resolve a partir do quê? Qual que é o tema do mês? A partir do entendimento bíblico do que é uma liderança saudável. O que eu quero demonstrar a vocês é que nós estamos experimentando, e aí eu quero ser aquele chato que diz eu avisei, porque eu não sei se a gente vai conseguir lembrar, talvez alguns de vocês não estejam aqui, mas a primeira escola dominical do ano, primeiro domingo em que a gente esteve junto, eu fiz um estudo com vocês, intencionalmente, eu disse, nós vamos aqui para um checkpoint. Sabe, a gente está viajando, eu ainda peguei lá a Serra do Rio do Rastro, peguei uma paisagem bonita, lembra? E aí eu coloquei a foto lá, falei assim, vai ter ali uma vista panorâmica, você vai olhar para trás assim, você vai ver, poxa, olha quanto a gente andou. E vai parecer para vocês que o nosso trabalho de revitalização da igreja, que o nosso trabalho de fazer com que a igreja caminhe tenha terminado, porque a gente já andou bastante.
Mas quando a gente olha para cima e a serra ainda não acabou, a gente precisa entender que a gente ainda tem muito para caminhar. Lembra disso? E aí, quando eu disse isso para vocês, eu disse, olha, por favor, não pensem que o processo de revitalização da igreja acabou porque ele está só começando. Não pensem que nós chegamos num ponto bom porque nós ainda não estamos lá. Não pensem que de alguma maneira a igreja já está num ponto bom para começar a se multiplicar, porque não é assim. Nós precisamos acertar algumas coisas, enquanto nós vamos recebendo aqueles que Deus vai nos trazendo. A igreja está crescendo. Mas à medida em que a igreja cresce, as diferenças elas transparecem. Elas aparecem. Porque é natural que as diferenças venham. E o problema não é a gente ter diferenças, o problema é como a gente resolve as nossas diferenças. O problema, eu vou até dizer, não é nem a gente ter discussões acaloradas a respeito das nossas diferenças. O problema é a maneira como nós entendemos que as soluções virão a nós. É por isso que é importante a gente olhar para esse texto e enxergar que os problemas que surgem no crescimento da igreja são problemas bons. São o que a gente chama no desenvolvimento das nossas crianças de dores do crescimento. Já viu isso? Aí daqui a pouco a Ju vai começar a experimentar com a Mel, se já não está experimentando. O Rafa e a Berta vão começar a experimentar com o Rafinha. Eu estou com dor nas costas, eu estou com uma dor no joelho. Meu irmão tinha muita dor no joelho, jogava bola, tinha dor no joelho na época que ele tinha a idade do Rafinha. E aí meu avô foi levar para o médico, não, ele está crescendo, é isso. Não tem o que fazer. Porque um osso que era desse tamanho, ele está esticando, e ele vai crescendo, e para crescer dói. Entende onde eu quero chegar? E nós precisamos, como igreja, ter maturidade para resolver as nossas diferenças, respeitando a nossa liderança. E entendendo não apenas que a liderança precisa ser respeitada, mas que a liderança foi dada por Deus à igreja, justamente para que nós possamos ser um corpo, com uma mente e um coração, centrados na pessoa de Cristo e somente na pessoa de Cristo. Então, eu estou tangenciando problemas reais, né? E quando eu tangencio problemas reais, antes da gente continuar no texto aqui, pode parecer que eu estou dando indireto para alguém, mas eu não estou dando indireto para ninguém. Eu estou simplesmente mostrando como é que a gente resolve biblicamente os nossos problemas, tá bom? E eu queria que você entendesse isso com muito carinho. Agora, como é que Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, os apóstolos resolveram um problema que surgiu em Antioquia? Esse é o importante dessa noite. Quando a gente continua lendo, eu quero continuar lendo com vocês, antes disso a gente se depara um pouco mais com esse texto, houve uma contenda e houve uma discussão não pequena, o clima se acirrou. E quando o clima se acirrou, o que Paulo e Barnabé resolveram fazer? Vamos levar as questões aos apóstolos e presbíteros que estão em Jerusalém. Paulo entendeu que ele não era capaz de resolver as questões por si mesmo. Barnabé entendeu com Paulo. A igreja entendeu com os dois. Porque quando nós vemos o capítulo 3, a gente percebe que Paulo e Barnabé, quando decidem ir a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, em primeiro lugar, eles são enviados. Entende o que é isso? O que é enviar? É você dar ao outro a responsabilidade de ir em seu nome. Ó Paulo, ó Barnabé, vocês não vão resolver um problema que é seu, não. Vocês vão resolver um problema que é nosso. Um problema da igreja. A igreja está enviando vocês para resolver um problema real. Então o problema não é de vocês. Tudo bem que foram vocês que discutiram lá com aqueles que estão tentando defender que os costumes de Moisés precisam ser aliados ao evangelho. Ok, mas o problema não é de vocês, o problema é nosso. Logo nós os enviamos para que o problema seja resolvido. Segundo ponto, não são só enviados, até certo ponto eles são acompanhados.
E perceba como isso é bênção na vida da igreja. A igreja de Antioquia, recém-plantada, recém-nascida, ela entende a importância de resolver os seus problemas, a ponto de enviar os seus líderes até os apóstolos, a ponto de acompanhá-los até certo ponto do caminho, a ponto de entender que quando um vai em nome deles, todos vão. Quando a questão é levada em nome de um, ou em nome do todo, todos estão representados naquele. Não é cada um por si e Deus por mim. É cada um pelo outro e Deus em nós. Sem esse sentimento, a igreja divide. Sem esse sentimento, a gente não tem igreja. Sem esse sentimento, os problemas vão surgir e a fala que a gente vai ter é eles que resolvam. Eles que deem um jeito, eles que façam assim, eles que façam assado, eles que são grandes, eles que se entendam. E as coisas não são assim. A igreja que simplesmente acompanhou a discussão de Paulo com aqueles que desceram da Judéia, agora os envia e os acompanha. Como é que a gente pode aplicar isso para o nosso coração? Cada problema que surge dentro da nossa igreja é problema nosso. E se é problema nosso, a gente tem que se envolver. A gente não tem que se envolver fazendo fofoca, mas a gente tem que se envolver em oração. A gente não tem que se envolver simplesmente dizendo o que a gente pensa, mas a gente tem que se envolver, às vezes, orientando, para que as pessoas envolvidas cheguem num ponto ótimo de resolução dos seus conflitos. O envolvimento é necessário, porque senão sabe o que a gente vai ser? Uma igreja apática, rachada, que se reúne no domingo e que parece estar bem, mas que não sabe resolver os seus problemas. Então, a não ser que a gente entenda que cada parede manchada de tinta guache é um problema nosso e a gente pode consertar, a gente não caminha. Agora, então eles chegaram lá, certo? A partir do verso 6 até o verso de número 21. Eles chegaram aos apóstolos e aos presbíteros, e o verso 6 diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concede o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não nos estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, Tiago volta a dizer, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por enquanto até aqui. Perceba, quando a gente tem um problema, a gente, como uma igreja, resolve o problema. Enviando, acompanhando,
Ou todos vamos, ou ninguém vai. A questão, então, agora levantada é como a gente resolve esse problema. E quando a gente entende que esse problema no texto bíblico é resolvido à medida em que ele é levado aos apóstolos e presbíteros, a gente entende um princípio muito importante para as nossas vidas. Eu comecei a falar sobre ele na semana passada, mas eu quero me aprofundar um pouco nele nessa noite. Enquanto a igreja está dividida, enquanto a igreja tem dois lados, enquanto a gente pensa na solução dos problemas como não, eles vão perder e eu vou ganhar, nada feito. Eu vou usar as palavras de uma profunda filósofa do nosso século, que eu já usei em alguns momentos na minha trajetória aqui da igreja, que diz, já entendeu, né, André? Não importa quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Lembra dessa filósofa? Dona Dilma Rousseff? Nesse caso ela tem razão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Enquanto as soluções para os nossos problemas elas forem polarizadas e elas forem, aquele lado tem que ganhar para aquele outro lado perder, ou aquele lado tem que perder para aquele outro lado ganhar, no fim das contas, a gente vai perder sempre. Porque a igreja do Senhor é uma. E a igreja do Senhor não tem lados. E se alguém dentro da igreja perde, todo mundo perde. E se alguém dentro da igreja ganha, aí todo mundo ganha. Mas isso não se aplica a essas discussões polarizadas que muitas vezes nós deixamos correr no nosso meio. As coisas não são assim. E as coisas não precisam ser levadas dessa maneira. O corpo de Jesus não pode ser dividido. A igreja de Cristo não pode ser dividida. E todas as vezes que nós nos levantamos nesse nós contra eles para dividir o corpo de Cristo, nós estamos em pecado. Raízes de amargura têm sido plantadas no nosso meio. E os frutos dessas raízes, como nós lemos lá em Hebreus, perturbam a nossa comunhão, meus irmãos. Entende isso? Dividir o corpo de Cristo é coisa séria. Porque quando a gente tenta dividir o corpo de Cristo, a gente não está fazendo isso contra o pastor. A gente não está fazendo isso contra o conselho. A gente não está fazendo isso contra a pessoa que nos ofendeu. A gente está fazendo isso contra o próprio Cristo. A igreja é de Jesus. Cheia de falhas, cheia de defeitos. Cheio de gente pecadora, mas pertence a Cristo. E enquanto a gente achar que alguém aqui tem que perder para eu ganhar, que alguém aqui tem que sair para eu entrar, que alguém aqui tem que deixar de fazer para o outro fazer, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque o corpo de Cristo não pode ser dividido, e toda vez que alguém tenta dividir o corpo de Cristo perde. Qual é a solução? Há alguém acima de nós. Há apóstolos, presbíteros acima de nós. Há pessoas preocupadas com a união do corpo de Cristo que podem nos ajudar a resolver esse problema. Há um Deus soberano que conduz a história através de pessoas que se entregaram a Ele e foram vocacionadas como presbíteros para conduzir a igreja. Vamos levar a questão a eles. Não é isso que está acontecendo aqui? Foram a Jerusalém, levaram os presbíteros e os homens de Deus, cheios da palavra de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, consideraram as questões de maneira piedosa. E aí vai Pedro falar. E Pedro fala não do que está acontecendo lá em Antioquia, mas do que Deus está fazendo na vida da igreja, desde o começo do Atos dos Apóstolos. Ele está dizendo assim, olha, nós vimos com os nossos olhos o que Deus fez na vida dos gentios. O corpo de Cristo não está dividido entre judeus e gentios. Nós vimos os gentios sendo incluídos no povo de Deus. Nós vimos os sinais, nós vimos os milagres. Nós vimos a palavra de Deus alcançando os gentios.
E aí vem Barnabé e Saulo dizem a mesma coisa, dizem dos sinais que Deus tem feito em Antioquia, entre os gentios em Antioquia, dizem dos gentios que têm se entregado a Jesus. E aí vem vem Tiago, e Tiago amarra todas as coisas, não apenas testemunhando do que Deus faz na história, mas amarrando a ação de Deus na história com o livro da lei, com a história escrita pelo próprio Deus no Antigo Testamento. E Tiago começa a dizer, olha, o que Pedro narrou, o que Paulo narrou, confere o verso 15 com a palavra dos profetas. É bíblico. Está certo. Deixa eu lembrar vocês algumas coisas que a gente pratica aqui, são muito simples para a gente entender. A gente elegeu presbíteros em assembleia. A gente ordenou esses presbíteros, e quando a gente ordenou esses presbíteros, os presbíteros foram ordenados, como eu também fui ordenado pastor, e eu sou presbítero regente, docente com eles, que são regentes. Né? Depois eu explico essas palavras melhor, outro dia. Tanto eu quanto os presbíteros, nós prometemos que seríamos fiéis à palavra de Deus durante todo o nosso ministério. E quando nós ordenamos os presbíteros, quando o pastor é ordenado, a igreja se levanta e a igreja promete se submeter aos presbíteros enquanto estes forem fiéis à palavra de Deus. Quando você se tornou membro, você também prometeu isso. Sustentar essa liderança em oração, sustentar essa liderança com a sua palavra de ânimo, sustentar a sua liderança com a sua presença aqui, com o seu trabalho, sustentar essa liderança porque eles têm seguido a palavra de Deus, entendeu? Então, quando um problema existe dentro da igreja e a gente entende que não é nós contra eles, é a igreja que está em jogo, a gente leva esse problema para estes homens que foram chamados por Deus, através da palavra de Deus, resolver as causas que se levantam entre nós. Então a gente descansa e se submete a eles, porque nós entendemos. E agora, meus irmãos presbíteros, aqui vai uma responsabilidade para nós. Porque a igreja entende que os presbíteros estão preocupados com a missão e com a fidelidade das Escrituras. A palavra de Pedro se diz respeito à missão. Olha como os gentios têm se convertido. Olha o que Deus tem feito entre eles. A palavra de Barnabé e Saulo diz respeito à missão. Olha como as coisas têm acontecido. Olha como elas têm sido feitas pelo próprio Deus. Olha como as pessoas se convertem. Olha como em Antioquia o trabalho tem prosperado porque Deus está fazendo. E a palavra de Tiago diz respeito à palavra, às Escrituras sagradas. E aí, o que acontece depois disso? A solução está posta. Tiago, eu estava conversando com o seu Celso lembrou desse texto, ele falou assim, o presidente do presbitério, né? O presidente do conselho, aquele que deu a palavra final aqui no texto, ele diz, está resolvido. Se nós vemos acontecer, e isso é confirmado pelas Escrituras, a solução está posta. O que eu quero ensinar para vocês com isso? 3 coisas. Primeiro, nós não somos capazes de resolver os nossos próprios problemas. Nós estamos implicados emocionalmente, nós estamos implicados neles todos. A gente é suspeito. A gente precisa de alguém para nos ajudar. A gente elegeu alguém para nos ajudar. Deus nos deu de presente os presbíteros. Os presbíteros são presente de Deus à igreja, para que a igreja possa ser conduzida pela palavra. Não tente resolver seus problemas sozinho, tá bom? Não tente resolver a tinta na parede sozinho. Procure alguém para te ajudar, procure um presbítero para te ajudar. E eu estou dizendo presbítero, porque é bom procurar um presbítero. O pastor vai se envolver depois. Procure um presbítero para te ajudar. Porque toda vez que a gente tenta resolver um problema sozinho, a chance da gente piorar o problema é maior. Já tentou limpar a parede de tinta guache sozinho? Você vai espalhar tinta na parede. Segunda lição. Às vezes a gente complica os problemas, uma coisa que é facilmente solucionada através da palavra, através de uma conversa, através de um pedido de perdão, porque a gente não mata o mal na raiz, porque a gente não arranca a raiz de amargura, porque a gente deixa essa raiz brotar e brotar e brotar e brotar no nosso meio, e a gente podia simplesmente dizer, me perdoa.
Ou a gente podia simplesmente dizer, olha, você me ofendeu. E a pessoa, eu te ofendi, eu não sabia, me perdoa. E a gente resolver esse problema. Ao invés de fazer isso, a gente está fazendo o quê? A gente está protelando essas soluções. Só que ao protelar essas soluções, a gente faz com que uma bola de neve desse tamanho, desça a ladeira abaixo e comece a tornar maior do que nós podemos suportar, segurar. O problema se torna maior que nós. E o corpo de Cristo está em risco. Portanto, não dificulte a solução dos problemas. Resolva isso da maneira mais rápida possível. Resolva isso da maneira mais piedosa possível. Resolva isso da maneira mais assertiva possível. Se você tem algo contra o seu irmão, o texto bíblico diz, deixa as coisas no altar, vai procurá-lo, vai se acertar com ele, depois você volta para sacrificar. Terceira questão importante, as soluções para os nossos problemas estão na palavra de Deus. E só na palavra de Deus. Quando eu digo nós precisamos contar com conselho, não estou dizendo os presbíteros têm sabedoria maior que nós. Eu estou dizendo os presbíteros são aqueles que administram a palavra na vida da igreja. A solução está na palavra, não no conselho. O conselho só é conselho enquanto está submisso à palavra. Fez alguma coisa contrária à palavra, tem que ser desconsiderado. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos encarnar isso. E nós precisamos viver isso. E nós precisamos experimentar isso no nosso dia a dia, porque Deus deseja que nossa liderança seja bíblica e que os nossos problemas sejam resolvidos a partir do exercício dessa liderança. Presbíteros, quarta lição para nós, tá? Porque eu estou envolvido nisso. Nós precisamos ser ativos nesse sentido. Proativos. Muitas vezes nós não podemos deixar o problema chegar. Se a gente sabe de alguma coisa, a gente precisa esclarecer. A gente precisa resolver. A gente, biblicamente, pode ser instrumento de Deus para arrancar a planta pela raiz e acabar com a raiz de amargura dentro da igreja. A gente pode fazer isso. A gente tem autoridade bíblica para fazer isso. Deus nos chamou para isso também. Tá bom? Perceba. Problemas do crescimento. Resolvidos para além de nós mesmos. Pensando na unidade da igreja. Através daqueles que Deus deu à igreja. Redundam em alegria e paz. Quando a gente lê o verso 22, ou do verso 22 até o verso 35, a gente vê o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles o seguinte: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. E aí a carta chega em Antioquia. O texto diz: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Se você não sabe, quer dizer carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E o texto continua dizendo: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Qual é o resultado de um problema bem tratado pela liderança na vida da igreja?
Versículo 31. Quando eles leram a carta, ficaram sobremaneira alegres pelo conforto recebido. Pastor, é desconfortável resolver problema. Concordo. Pastor, é incômodo, eu vou ter que me expor, eu vou ter que falar, eu vou ter que abrir meu coração, concordo. Pastor, mas assim, não tem um caminho mais fácil? Não tem. Mas qual é o fim desse caminho, meu irmão? Qual é o fim desse caminho, minha irmã? O que está dizendo aqui no texto que a igreja experimentou depois que ela se expôs e ela buscou a solução para os conflitos que existiam no meio dela? O que está dizendo aqui? Eles se alegraram sobremaneira pelo conforto que receberam da solução de seus conflitos. Eles não foram apenas confortados ou por isso, mas eles também foram consolados por Judas e Silas, que aconselhavam os irmãos e os fortaleciam, diz o verso 32. Sabe o que isso nos ensina? Primeiro, os nossos problemas precisam ser resolvidos. Por mais desconfortável que nos seja resolver os nossos problemas, o fim da solução dos nossos conflitos é o conforto, é a alegria. Isso me ensina uma segunda lição. Mais do que o conforto de resolver os nossos problemas, o consolo, os conselhos, o fortalecimento que vem dessas situações, eles nos trazem muito mais do que aquilo que nós buscávamos num primeiro momento. A igreja só queria resolver alguma coisa que aconteceu ali. No fim das contas, eles ganharam a Silas e a Judas. Eles ganharam conselhos e fortalecimento. Eles ganharam e foram amadurecidos no tratar com Deus e na palavra de Deus. Porque uma igreja que deseja, através da sua liderança séria, resolver os seus conflitos, é uma igreja que cresce em maturidade e fé. Percebe? Percebe que quando a gente fala do ano do crescimento da igreja, quando a gente fala do que Deus tem feito em nós, quando a gente fala do que a gente sonha que Deus quer fazer em nós, nós estamos falando também desse processo em que nós nos submetemos à nossa liderança e em que nós, submetendo os problemas às nossas lideranças, recebemos a solução dos conflitos, recebemos a alegria dos conselhos e do fortalecimento. Não de palavras aduladoras, mas de palavras animadoras. Deus deseja que nós cresçamos. Deus deseja que nós sejamos fortalecidos. Deus deseja que a nossa igreja experimente mais uma etapa dessa revitalização que Ele tem feito em nós, dessa renovação, dessa experiência poderosa que nós temos vivido juntos, meus irmãos. Deus deseja. Mas para que nós experimentemos tudo isso, nós precisamos aprender o papel da liderança na resolução dos conflitos. A gente precisa aprender com humildade que a gente não consegue resolver sozinho os nossos problemas e que a gente precisa dos presbíteros, que a gente precisa do conselho, precisa dos nossos amigos caminhando conosco, pensando bem da igreja, olhando para o nosso futuro, ao mesmo tempo que a gente olha para a palavra de Deus. A gente precisa. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo é algo tão sublime, é algo tão belo, é algo tão valioso. E ele não pode ser dividido por coisas tão pequenas, tão banais, tão carnais. Eu quero te convidar a vislumbrar o Senhor Jesus morrendo naquela cruz. E eu quero te convidar a pensar que Ele não morreu por mim e por você, mas Ele morreu pela igreja. Entende onde eu quero chegar? Jesus morreu pela igreja. Morreu por mim e por você à medida em que nós nos tornamos igreja, à medida em que nós nos tornamos corpo, à medida em que nós somos incluídos neste lugar.
Mas Cristo não morreu por mim e logo me tornou a última bolacha do pacote. Cristo morreu pela igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é aquela que Cristo comprou na cruz com seu sangue. A igreja é preciosa, a igreja é valiosa. A igreja é aquela que está debaixo dos cuidados de Cristo Jesus. Não você, não eu, mas nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Por quem Cristo morreu. É valioso demais. Para que as nossas diferenças coloquem fim nisso. Para que as nossas diferenças dividam esse corpo. Para que as nossas diferenças não resolvidas maculem aquilo por que Cristo morreu. Eu queria te convidar a considerar isso. Piedosamente. Como nós somos piedosos. Espiritualmente, como nós somos espirituais. A igreja de Jesus, ela não é do pastor João, ela não é do André, presbítero, do presbítero Acácio, do presbítero Celso, do presbítero Eurico, do presbítero Leonel, ela não é. Ela não é da família X, da família Y, e eu estou só dando exemplo, tá? Pelo amor de Deus, ela não é de mim, ela não é, gente, ela não é a igreja de Jesus. Eu não posso pagar o preço pela igreja, eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho, posso morrer por ela, mas não vai funcionar, sabe? Cada presbítero pode fazer o mesmo, a gente pode fazer um sacrifício coletivo aqui, não paga o preço da igreja. Estou rindo porque é besta a minha ideia, né? Cristo morreu por nós, meus irmãos. E a morte de Cristo nos comprou das mãos do diabo. A morte de Cristo nos firmou sobre a rocha. A morte de Cristo nos fez um corpo. Nós pertencemos a Ele. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. Aprender sobre liderança é aprender a resolver os nossos problemas à luz das Escrituras, pedindo ajuda quando necessário, mesmo que isso nos deixe desconfortáveis, para a glória de Cristo Jesus, o cabeça do corpo da igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê maturidade de fé, para que o corpo de Cristo seja visto em toda a sua beleza, em toda a sua glória, em toda a sua pureza, unido diante do cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus, nosso dono, nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Somos um só rebanho e temos um só pastor. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a resolver os nossos problemas à luz da tua palavra, com a ajuda dos nossos presbíteros. Para isso, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, dê a cada um de nós sabedoria, piedade, devoção. Ajude-nos a considerar a sua igreja como de fato ela é. A importância dela, a sua beleza. Em nome de Jesus, Pai. Dê, Deus, a cada um dos presbíteros, e a mim como pastor, presbítero com eles, sabedoria, Deus, piedade, submissão à tua palavra. Senhor, que cada um de nós cresça em intimidade com a sua palavra, e que mesmo não sendo como não somos capazes de resolver qualquer tipo de questão que nos for apresentada, Pai, em nome de Jesus, pela sua graça, através da sua palavra, usa-nos como instrumento
somente como instrumento. Quebranta, Senhor, o coração da liderança dessa igreja, para que nós sejamos capazes de dar o exemplo, e a partir de nós, Deus, a começar em nós, sejamos todos um como o Senhor é em nós. Pai, e que essa liderança bíblica, piedosa, preocupada com a missão, ativa e proativa, que ora pelo corpo de Cristo, que abençoa o corpo de Cristo, que vislumbra no corpo de Cristo a graça do Senhor Jesus e se alegra com ela, que se alegra com os que estão chegando, que se alegra com os que já estavam, que se alegra com essa miscelânea que o Senhor tem promovido no nosso meio, que essa liderança possa conduzir a sua igreja pelo poder do teu Espírito ao conforto e à alegria de sermos aconselhados e fortalecidos pela sua palavra. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos expressar o nosso desejo de sermos um só rebanho diante do pastor que é o Senhor. Queremos quebrantar os nossos corações e nos humilhar na sua presença, para que o Senhor faça isso apesar de nós. Para que o Senhor faça isso também através de nós. Se alguém precisa pedir perdão para alguém, que peça. E que seja levado pelo teu Santo Espírito a fazer isso. Se alguém precisa perdoar alguém, que peça. Que seja levado pelo seu Santo Espírito a fazer isso. Senhor, se alguém precisa de ajuda para resolver algum problema, que essa pessoa seja conduzida pelo seu Santo Espírito até o conselho dessa igreja. E que o conselho possa abençoar essa pessoa através do seu Santo Espírito. Pai, só não nos deixe à parte dessa experiência maravilhosa que é pertencermos ao corpo de Cristo, que não pode ser dividido, não pode ser partido, não pode ser maculado. Em nome de Jesus. Amém.